Tá no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Olá, muito boa tarde com você que está aí sintonizado na Rádio Instituto Federal, ouvindo e assistindo o nosso programa Papo de Gente Grande. Pois é, hoje o apresentador sou eu, Efraim Caetano, e o entrevistado vai ser o professor Fábio Machado. Nós vamos aí inverter os papéis. Hoje ele vai aqui falar com a gente sobre qual é, no caso, o melhor momento aí para até quando se deve estudar, fazer uma graduação, um doutorado, mestrado, até onde devemos chegar. Certo? Então, vai ser aí esse o tema de hoje aqui do Papo de Gente Grande. Então, você pode mandar perguntas aqui pra gente através do bate-papo do site da Rádio Instituto Federal e também aí pelo Telegram, pelos outros nossos canais de comunicação. Então, você pode mandar aí sua pergunta, a gente vai falar até quando devemos estudar. Eu estou na graduação, já terminei, vou ver com o Fábio aqui se eu tenho que fazer mais alguma coisa ainda. Eu acredito que sim, né? Mas então a gente vai ouvir, daqui a pouquinho a gente volta já então, tá bom? Fique ligado aí no Papo de Gente Grande. E como eu disse então, no bloco anterior, aí antes da vinheta, nós invertemos os papéis hoje. Eu sou o entrevistador, Efraim Caetano, e o professor Fábio Machado vai ser o nosso entrevistado. Eu vou aí apresentar ele para você, o currículo dele, e depois a gente vai trocar esse bate-papo aqui, que é o Papo de Gente Grande. Eu sou meio baixinho, ele também é, então não somos muito grandes, mas a formação aí do professor Fábio com certeza é enorme. Então vamos conversar hoje no Papo de Gente Grande com o professor Fábio Machado Nazareno eu troquei. É Fábio Nazareno Machado da Silva, é que eu chamo ele sempre de Fábio Machado, então eu acabei trocando o Nazareno aqui. O professor Fábio, ele cursou aí pós-doutorado em administração na Fundação Getúlio Vargas, a FGV de São Paulo. Fábio também ele é doutor e mestre em administração pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. É bacharel em administração, especialista em design instrucional para EAD virtual pela Universidade Federal de Itajubá, a Unifei. Cursou também Gestão Estratégica de Recursos Humanos na Faculdade Ideal, a FACE, e Gestão Administrativa na Educação, ESAB. Fábio também é licenciado em Formação Pedagógica de Docentes pelo Instituto Federal de São Paulo. Professor Fábio, é professor aqui, servidor público federal do Instituto Federal de São Paulo, aqui no campus Suzano. Fábio Machado, muito boa tarde. Boa tarde, Efraim. Obrigado aí pela oportunidade e pela substituição, né? Você não poderia se auto-entrevistar, né? Não daria. Então, eu tenho que fazer aí essa intermediação. Então, hoje é legal tratar de um assunto que desperta a curiosidade de muitas pessoas, né? Quer dizer, os estudos, eu tenho que estudar até quando, na verdade? Né? Exatamente. Basta uma graduação, uma pós-graduação, tem que fazer mestrado, doutorado. É importante avaliar isso, eu creio que isso vai ser bem interessante o papo para muitas pessoas que estão nos ouvindo. Com certeza, Fábio, com certeza. Então vamos começar aí com as perguntas. Ô, professor Fábio, vamos pelo que é já de cara. Estudar é o caminho mais rápido aí para o sucesso profissional? Como que é? Veja bem, Efraim, a gente primeiro tem que definir o que é o sucesso para você. Uhum. O que é o sucesso para mim pode não ser o mesmo sucesso para você, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é o sucesso. É ter muitos bens, carros, casas e carreira espetacular como executivo de empresas? Isso é um sucesso? Ou ter sucesso é você ter a sua alimentação, você ter onde morar, você ter saúde dos seus filhos? Então, a primeira coisa para a gente definir
se os estudos eles são o caminho mais curto para você ter sucesso, é você definir o que é sucesso para você. Agora, independente do que venha a ser sucesso para você, os estudos eles podem te oferecer coisas bem maiores do que não apenas só os bens materiais, mas pode te oferecer cultura, você abrir mais a sua mente para pensar coisas diferentes, sair fora, pensar fora da caixinha. Isso tudo pode ser alguns benefícios que o estudo pode te trazer. Agora, dizer que necessariamente você precisa de estudo para ter sucesso na vida, não necessariamente. Agora, que ele vai te ajudar provavelmente a uma probabilidade maior de você ter sucesso, sem dúvida alguma. O sucesso que você definiu para você. Tá? Exato. Que Mega Sena, por exemplo, é 1 em 1 milhão, é alto demais a chance. Então, isso que eu ia falar, né? Quer dizer, os estudos é um caminho, você acertar na Mega Sena é outro, você nascer em família rica é um outro. Então, você tem essas possibilidades. Creio que estudar seja mais rápido aí. A probabilidade é maior, com certeza. E a molecada, principalmente aí que está nos ouvindo, o pessoal que está no ensino médio, está saindo agora do ensino médio, às vezes já está no ensino fundamental, fica pensando ali, o que eu vou fazer? Às vezes não sabe ainda o que vai fazer. Como decidir aí qual carreira a pessoa deve seguir, principalmente aí, os jovens? Efraim, essa é uma pergunta interessante porque existem inúmeros casos de pessoas que entram, por exemplo, na faculdade e 2 anos depois abandonam a faculdade porque não se identificaram com o curso, enfim, normal. Mas se a gente conseguir evitar isso, você ganha mais tempo, né? Ao invés de voltar a fazer uma nova faculdade, é importante que o jovem, então, antes de tomar essa importante decisão, uma decisão que ele vai levar para o resto da vida dele, é que ele comece a ter experiências o máximo possível com essas carreiras que ele tem interesse, né? Talvez fazer exames, testes vocacionais na internet, conversar com psicólogos, conversar com pessoas especializadas nas diversas áreas, para que ele possa conhecer realmente o que é aquela profissão. Às vezes você entra em uma profissão por achar que ela é de uma forma, e quando na verdade você entra, percebe que ela é de outra forma. Quer dizer, você que é jornalista de formação, você entra na faculdade de jornalismo, você acha que você vai entrar lá e se tornar o William Bonner até o final da faculdade. E aí você termina e você pensa, opa, não é bem assim. Então é importante que esse jovem, ele esteja em contato o máximo possível com essas profissões, fazendo estágio, conversando com professores, participando de projetos dentro da escola, lá ainda no ensino médio, fazer testes vocacionais, enfim, e que ele realmente faça não aquilo que ele acredita que vai dar dinheiro, mas aquilo que realmente vai fazer as 8 horas de trabalho, 10 horas de trabalho que ele vai ter por dia, sejam realmente horas que lhe tragam prazer, satisfação em trabalhar, né? Exatamente, Fábio. Os jovens, principalmente aí quem está no ensino médio, às vezes aí o pai sustenta, o pai quer que ele seja engenheiro, doutor, mas ele às vezes quer ir para a área de humanas, ser um filósofo da vida. É a escolha dele. O que ele deve ouvir o pai, a mãe, ou ele deve seguir os que ele quer para a vida dele? Eu não digo que ele não deve ouvir o pai, não, porque é o que ele gosta e ele tem que fazer o que ele gosta. Acho que a opinião do pai e da mãe, ou enfim, do familiar, dos próprios amigos. Às vezes você tem uma pessoa que já tem experiência no mercado, já conhece um pouco o cenário, é importante ouvir. Eu acho que não decidir exclusivamente por essa fonte de informação, quer dizer, porque meu pai quer que eu seja um contador, administrador, então vou fazer administração. Mas ouvir a experiência deles, por já ter mais experiência, mais contato no mercado, eu acho que é uma boa. E juntando as informações até você tomar essa conclusão. Então, na verdade, a opinião das pessoas mais experientes é uma das fontes de informação que esse jovem deve ter para tomar a decisão, mas não a única, né? Certo. E as instituições de ensino aí, os institutos federais, as escolas que estão nos ouvindo, qual que é o papel da escola nesse momento, principalmente aí no ensino médio? Deve fazer as feiras das profissões, levar as faculdades lá? Isso é importante também, Fábio? Se a instituição é de ensino básico, ali do ensino médio, principalmente do ensino médio, que é quando o jovem ele já está se preparando para ingressar numa faculdade, é importante que a escola se preocupe com isso. Não apenas oferecer lá o português, a matemática, a história, mas que ofereça atividades de pesquisa, de extensão, de feiras de eventos, feiras de profissões, ou se ela não pode oferecer, que ela encaminhe esses jovens para as feiras disponíveis na cidade, para que ele possa ter mais esse contato
contato, conhecer mais sobre essas novas profissões. São centenas de possibilidades que ele pode escolher. Então, na cabeça dele, há uma confusão mental e vem a questão financeira, vem a questão da satisfação dele, e isso gera muitas dúvidas para esse jovem. Quanto mais ele tiver em contato com essas atividades, com esses eventos, mais rápida será a sua escolha, né? Exatamente, Fábio. Então, a estrutura, basicamente, ela é da seguinte forma: ensino fundamental, médio, depois vem aí a graduação, a especialização, o mestrado, o doutorado. Até quando a pessoa deve saber até onde ela vai chegar? Efraim, tudo depende dos objetivos dessa pessoa. Então, eu já ouvi falar, eu quero ser um doutor. Eu quero ser como o senhor, eu vou fazer um doutorado. Falei, beleza, você quer ser um cientista, então, um pesquisador? Não, eu quero ser um doutor. Não, então. O doutorado, ele habilita cientista, você trabalhar com pesquisa e com a docência, né? Então, se você não tiver interesse em lecionar, ministrar aulas e nem tiver interesse na pesquisa científica, não tem muito sentido você chegar até o nível de doutorado. Então, a estrutura formal, ela te possibilita que você saia da graduação, passe por especializações, mestrado, doutorado. Agora, se você vai chegar até o doutorado, depende do seu objetivo. Então, se você quer ser um professor e pesquisador, trabalhar com ciência, aí vale a pena você chegar assim até lá o doutorado. Se você quer ficar no mercado, você não quer ser um pesquisador, um professor, aí você pode então ficar ali na especialização, fazer 1, 2, 3, 4 especializações para você conseguir ter mais conhecimento. Então, substituindo o mestrado e o doutorado por umas 4, 3 especializações, eu creio que vale bem mais a pena se você quiser ser um profissional de mercado. Vale ressaltar que muitos profissionais, depois dos seus 40, 50 anos aí de idade, migram da indústria, da área executiva para a área docência. Então, se você imagina que no futuro você pretende fazer isso também, você pretende mudar da área, um dia você pretende ser professor, aí eu sugeriria então fazer. Mesmo que você não exerça naquele momento, mas já está com o pé ali dentro da pós-graduação estrito sensu, que é o mestrado e o doutorado. Ótimo então, Fábio. Brincamos agora há pouco a questão da Mega Sena, a pessoa recebeu uma herança. Muitas vezes não é só brincadeira não, isso de fato acontece também em outras situações em que a pessoa, você conhece alguém que é bem sucedido, mas às vezes não tem nem o ensino médio direito. Fábio, por que isso acontece? Explica aí pra gente. Eu já ouvi muito discurso desse tipo, né? Chegaram pra mim, mas o fulano de lá, ele não tem nem o ensino fundamental. Ele estudou até a 4ª série e tem maior sucesso, tem um império ali. Mas o Beltrano, ele não estudou e tem sucesso na vida, tem empresário. Sim, nós não estamos afirmando que os estudos, eles vão garantir o teu sucesso, teu êxito profissional. Mas eu posso afirmar sim que a probabilidade de você ter sucesso vai aumentar. Esse senhor que é um empresário, que aprendeu na prática, que foi errando e foi acertando, eu tenho certeza absoluta que ele não entrou no mercado com uma empresa e de cara ele já teve sucesso. Ele errou, ele caiu, ele levantou, ele foi descobrindo o que ele pode fazer, o que não pode fazer, e nós devemos concordar que se ele tivesse alguma base ali científica, teórica, se ele estivesse presente em uma universidade, por exemplo, de administração, ele poderia errar menos. Tudo bem, não estou dizendo que ele não chegaria lá, mas poderia chegar até mais rápido, ou até ser um profissional, um empresário até melhor. Né? Exatamente. Então, sim, é possível você ter um ensino fundamental e você ter sucesso como empresário. Agora, se você tiver o conhecimento, porque o conhecimento ele pode ser obtido através de diversas formas. Vou elencar 2 aqui. Através do erro e acerto por forma de experimentação, você vai, erra, descobre que não pode fazer desse jeito, na outra vez você faz certo e assim por diante. Então, você aprende na base da experiência. Ou você pode adquirir o conhecimento por meio de estudos, de cursos, de palestras, de professores, e através desse conhecimento você vai lá e aplica na prática. Ambos são importantes. Eu acredito que não adianta você estudar livros e livros e livros e não aplicar, e não adianta você tentar dar murro em ponto de faca, que você vai demorar na prática tentando errar, quando você já pode ter acesso ao conhecimento que já está desenvolvido, já foi estruturado por profissionais e já estão ali formalizados, e você poderia agregar isso para sua empresa, por exemplo, né? Então, acho que é uma união das 2 coisas, a força de vontade de você ir lá em frente,
ter o desafio de fazer acontecer e também de buscar o conhecimento formal que muitas das vezes você vai encontrar, não necessariamente somente lá na escola, mas na escola, em cursos, palestras e na internet, por exemplo, que é um mundo ali que você pode ter. Isso. Hoje a legislação ela aí proíbe que o jovem trabalhe menor de 14 anos, né? Isso apenas com acima disso na condição de jovem aprendiz, de estagiário. Mas muitos às vezes têm que começar a trabalhar até mais cedo do que isso, às vezes para sustentar em casa. Muitos dos jovens que não ouvem agora talvez estejam nessa condição e aí fica naquele dilema: estudar ou trabalhar? Como fazer, o melhor, é claro, estudar, mas como fazer para conciliar as duas coisas? Porque nem todo mundo é filhinho de papai, né? A maioria assim, não a é. maioria não é. Então, como fazer, Fábio, para conciliar e ter sucesso aí? Bem, tem duas coisas aí que você citou. Primeiro, o jovem menor de 14 anos. Eu também não sou a favor de ele ter uma profissão, uma função, um trabalho formal dentro de uma empresa, uma indústria menor de 14 anos. Mas isso é diferente de não ter responsabilidades e de fato trabalhar ou ter pequenas responsabilidades ali na família. Então acho que a família pode desenvolver esse jovem dentro de casa, através de exemplos, através de atribuição de pequenas tarefas, atividades, e ele vai começando a ter responsabilidade, talvez já administrar seu dinheiro, sua mesada, isso é importante. Agora, falando do adolescente, já do 16, 17, 18 anos ou mais, principalmente para quando ele já passa da fase dos 18 anos, aí entram os principais problemas, porque ele vai precisar ter que se sustentar. Ele precisa gerar receita, renda, para poder se sustentar e precisa estudar ao mesmo tempo. Como é que concilia isso tudo? Isso é um grande desafio, mas não é um desafio só seu. É um desafio da grande maioria da população. Você conseguir conciliar, estudar de manhã, à tarde, chegar à noite na faculdade com aquele cansaço, ter força de vontade, chegar em casa meia-noite e acordar de manhã cedo de novo. Isso é base. Agora, as dicas que eu dou para você tentar conciliar é tentar ser organizado. E você, claro, vai perder algumas coisas. Você vai perder aquele final de semana, aquele show, aquela festa todo final de semana, aquela balada que você tinha todo final de semana, você vai perder. Isso é um fato, né? Nós temos só 24 horas do dia, todos os dias. Mas tentar buscar um controle de tempo. Né? Fazer uma planilha com os seus horários, as suas metas, o que você pode... os dias e as atividades que você vai fazer. Fazendo esse controle e não tentar deixar para depois. Porque esse é um dos grandes problemas, né? Você vai, faça amanhã, quando você vê, tá tudo acumulado. Trabalho, faculdade, e aí você acaba entrando num desânimo. Então, controle, segurança e manter-se em grupos sociais que te estimulem. Isso é importante, né? Porque às vezes o grupo social quando você entra em um grupo social que te desestimula ou te estimula para outros caminhos, você acaba se desviando realmente desse caminho. Se está na faculdade, tentar achar aquele grupo social que também tem os mesmos objetivos que os seus e ir em frente, né? Buscar unir forças com esse grupo, com essas pessoas. Isso é importante. Nessa linha aí, Fábio, a gente tem a questão das universidades públicas, os institutos federais, né? As instituições federais aí de ensino, até mesmo as estaduais, municipais, em algumas cidades aí, estados também, tem a forma de você ingressar aí no ensino superior, principalmente. Mas e aquele que não consegue? Porque é muito concorrido, né? Muito concorrido entrar em uma universidade pública, principalmente aí a área de medicina, que é concorridíssimo. Aqueles que não conseguem entrar em uma universidade pública para não pagar, vai para uma particular, como que ele faz? Às vezes ele não tem dinheiro, como que você sugere aí, Fábio? Olha, Efraim, infelizmente, só para encurtar a resposta, mas infelizmente a nossa sociedade ainda privilegia nas universidades públicas as pessoas mais ricas, né? Então, quer dizer, que tiveram uma boa base educacional no ensino fundamental e médio e foram para as escolas privadas no ensino fundamental e médio e na escola pública, no ensino superior, inverte isso, né? Então, o jovem pobre, ele estuda ensino fundamental e médio em escola pública e depois ele é obrigado a ir para uma instituição privada, particular, porque o acesso é mais fácil, né? Você não tem um filtro tão forte. Agora, isso não pode de forma alguma nos desanimar esse jovem de baixa renda, tal. Hoje nós temos programas sociais
Você pode usufruir como o ProUni, o FIES, até Sisu, né? o Sisu, né? Que você pode fazer via o Enem. Existem também financiamentos privados, de bancos privados que conseguem financiar com juros muito baixos. Existe até alguns sem juros, entre aspas, né? Sem juros, pelo menos você vai pagar só depois que você se você se formar. Então, existem as oportunidades. Enquanto você não conseguir, talvez, entrar em uma universidade, nós temos cursos de extensão nas instituições públicas, de graça. Nós temos cursos online gratuitos. Na Fundação Getúlio Vargas, o Sebrae oferece dezenas de cursos online gratuitos. Nós temos diversas oportunidades nas diversas prefeituras. Ou seja, hoje, se você analisar bem, as oportunidades de estudo são bem maiores da época da década de 80, 90, né? Dos nossos pais. Dos nossos pais. Então, agora é aproveitar esses investimentos, aproveitar essas oportunidades e fazer. Que não seja uma faculdade, que seja um curso de extensão, seja um curso livre, que seja um curso em EAD. O que importa é que o que realmente importa é você não parar. Você está em contato sempre com esse conhecimento e não parar nunca, né? Sim. Inclusive, no caso, hoje nós vamos falar sobre um curso desse importante no Federal News, então você não pode perder, tá certo? Tem até aqui no estado de São Paulo, as universidades, o próprio governo oferece às vezes para a pessoa ir no final de semana, dar algumas aulas ali, e ela recebe a bolsa integral ali dos estudos. Então é importantíssimo. Mas e aquele jovem, Fábio, que vive ali em condições de fato muita pobreza, às vezes não tem acesso à internet, a própria condição social ali, o que ele vê em volta dele não é agradável. Como ele deve fazer para se estimular a estudar? Nós temos algumas pessoas que defendem o sistema de meritocracia, né? De que eu sou um eu defendo um pouco, mas tem os seus prós e contras também. E esse jovem que está ali na extrema pobreza, muitas das vezes ele não tem referência alguma, nem alguma. Os pais são pais muitas das vezes drogados, vivem bêbados, brigando. Os irmãos estão perdidos aí no mundo, os amigos, o amigo que eu considero, não por culpa minha, mas assim, que eu considero mais legal é aquele que consegue ter um tênis de marca que ele roubou ali na esquina. Então a referência desse jovem é essa. Então como que eu posso julgar, quer dizer, um jovem que está com tamanha vulnerabilidade social e dizer ele não fez por onde? É difícil se acusar isso. Então, se algum desses jovens estiver nos ouvindo, é importante, primeira coisa, buscar novas referências, buscar novos horizontes, mundo que você pode ter. E esses cursos gratuitos que eu falei agora na pergunta anterior, esses cursos que a prefeitura, tem até cursos que a prefeitura paga, ou o governo federal, estadual, paga o seu transporte, paga seu lanche para você ir lá fazer. Quando você entra em um novo grupo social, você percebe que você vai ter novas possibilidades. Enquanto ele estiver ali, preso naquele mundo dele, onde ele só consegue enxergar desgraça, ele não vai conseguir enxergar. Então saia, vá buscar outras oportunidades, vá buscar outras fontes de conhecimento. Talvez não tenha internet, não tenha outras oportunidades, tente buscar esses programas sociais de educação que certamente... Eu conheço casos exemplares de pessoas que saíram de nível de expectativa zero, do tipo, minha vida já está acabada, eu não tenho nada a ganhar, vieram aqui fazer, por exemplo, Pronatec, que é aquele curso que nós oferecemos aqui, e hoje já estão em faculdades terminando. Isso eu tenho muito orgulho. Se um consegue, certamente isso é possível que os outros alcancem. Agora a gente tem que... políticas precisam atingir esses jovens, para que eles possam realmente ter acesso a esses programas de cursos, para que eles fiquem mais capacitados. Não a capacitação em si técnica, porque muitas das vezes ele vem sem base alguma, ele vai sair aqui com 5% de conhecimento, 10% do conhecimento técnico. Mas se eu conseguir convencê-lo de que esse 5, 10% ele pode chegar aos 100% no futuro, é esse o grande objetivo. É fazer com que ele acredite nele. Exatamente. Inclusive aqui no Instituto Federal de São Paulo, temos muito isso aqui, né? Aqui no Campus Suzano, a gente tem aí os cursos FIC, que a gente chama, que é de formação inicial e continuada, que às vezes tem um cursinho pré-ENEM aqui, por exemplo, que ele estuda para o ENEM, depois vai para a universidade, faz o ENEM, consegue aí uma vaga na universidade. Então, procure saber. Eu acho que a informação é primordial nisso tudo, né? Então, quanto mais difundir essas oportunidades, é excelente aí para o jovem ter sucesso. Então, vamos dar uma pausa rapidinho aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre pós-graduação estrito sensu.
aqui com o professor Fábio. Então você que já está formado, já fez sua graduação, o que fazer? Parou por aí, igual eu? Vamos ver o que é a recomendação aqui do professor Fábio. Então voltamos já já. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. A natureza é nossa amiga, mas muitas pessoas estão destruindo ela. Estão jogando lixo na água, queimando florestas e poluindo o ar. Se destruírem a natureza, os animais ficam sem casa e todo mundo vai ficar triste. Por isso, nós temos que cuidar muito bem dela. Vamos todos proteger a nossa amiga natureza. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Vamos voltando aí para mais um bloco do Papo de Gente Grande, mas houve um probleminha técnico aqui, pessoal, vocês vão me perdoar, tá certo? Mas eu vou ter que chamar de novo o intervalo, tá bom? A gente volta já já. Ele defende o trabalhador. Ele ajuda a gerar riquezas. Ele faz bem à sua saúde. Ele é o herói que ajuda todo o Brasil. Beba Café. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Hoje eu estou aqui para falar de alguns números do trabalho no Brasil. Nos últimos anos, houve um aumento de 7% na ocupação em todo o país. Para você ter uma ideia, são 272 mil trabalhadores a mais nas cidades e no campo. É o maior aumento em mais de uma década. Esses números seriam excelentes se eu não estivesse falando sobre trabalho de crianças e adolescentes. Pois é, em épocas de crise e de ausência de políticas públicas, as famílias acabam usando seus filhos para o complemento da renda. Crianças que deveriam estar na escola vivem nas ruas, em condições subhumanas, sujeitas a todo tipo de maus tratos e violência. Por isso, faça a sua parte, cobre das autoridades, não compre nada de crianças e denuncie qualquer tipo de exploração através do Disque 100. O trabalho infantil não dignifica ninguém. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Agora sim, agora voltamos. Estamos de volta. Corrigido. Acontece, quem sabe faz ao vivo e quem não sabe... Esses tablets só aplicam peças. Só peça na gente. Hoje em dia, contar com a tecnologia não ajuda muito, não. Então é bom, por isso que eu falo pra você do papel. Você reclama dos meus papéis que eu imprimo, às vezes, para apresentar o programa, eu tento investir diferente, eu acabo me deixando na mão. Mas vamos voltar para o que interessa aqui, para não perdermos o foco, não perdemos o rumo. Vamos continuar então agora, conforme eu anunciei antes do intervalo, vamos falar agora sobre quem já fez a graduação, seguir aí para uma pós, como fazer. Professor Fábio, quem deve fazer mestrado ou doutorado, que é aí uma das
Então, na verdade, já até respondi essa pergunta no primeiro bloco. Somente se você tiver interesse em ser pesquisador e professor, no caso do doutorado. O caso do mestrado, ainda existem alguns mestrados profissionais. Existe um mestrado acadêmico e um mestrado profissional. O mestrado profissional é para quando você está no mercado, está trabalhando em empresas e você quer ter um mestrado ali para reforçar ali seu currículo e ele não é tão projetado, tão voltado para a ciência, para a pesquisa. Agora, o doutorado realmente ele é acadêmico, ele é para se você quiser ser pesquisador ou um professor. No caso do mestrado, por exemplo, se você for um dentista, às vezes você pode ter um mestrado ali e colocar no currículo para chamar a atenção ali dos seus pacientes e tal, talvez até mesmo o doutorado, né? Você realmente ser chamado de doutor ali, né? Com título de doutor. Então, se o seu interesse é chamar a atenção mais para esse nível de marketing, não é esse o objetivo do doutorado e do mestrado. Mas não podemos afirmar que não, isso não tem impacto. Se você vai num especialista que é doutor e outro que está apenas com a graduação, muitos pacientes podem até fazer uma avaliação ali, olha, esse dentista tem uma formação a mais, então ele tem mais possibilidade de fazer um bom trabalho. E quem, no caso, já fez a graduação, faz primeiro, antes de chegar no mestrado, no doutorado, uma pós, ou já pode pular direto? Como funciona? As pessoas identificam a pós-graduação como a especialização, né? Porque a pós-graduação é tudo que é depois da graduação. A especialização, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. A especialização, ela não é um título obrigatório e um pré-requisito para você fazer um mestrado. Você tem que ter a graduação. Se você quiser, você pode passar direto para o mestrado ou direto para o doutorado. Nós temos exemplos até de um aluno do Instituto Federal do Ceará que acabou a graduação, defendeu o seu TCC e já foi aprovado no programa de doutorado lá na Europa. Então, quer dizer, ele não precisa necessariamente seguir todos esses procedimentos. Claro que você tem que fazer por onde para você conseguir passar da graduação para o doutorado e fazer por onde é dentro da graduação. Não adianta ficar no arroz com feijão lá, só fazendo as provas, etc e tal, que não é suficiente. Então, qual a dica? Participar de projetos de extensão, participar de projetos de pesquisa, escrever artigos científicos, publicar em eventos, publicar em congressos, fazer parcerias com professores, aprender a escrever artigos. Tudo isso você tem que fazer ainda na graduação. Para quando você terminar o seu curso de graduação, o seu ingresso no mestrado ou no doutorado vai ser muito, muito mais tranquilo. Então, se você sai da graduação cru e não teve experiência alguma com ciência, com pesquisa, dificilmente você vai conseguir entrar num bom programa de mestrado logo de cara. Aí você vai precisar fazer a especialização para ter um tempo para publicar e assim por diante. Então, se você já está na graduação, vá em frente, mergulha de cabeça, participa desses projetos e fique próximo dos professores, que são professores pesquisadores que podem te ajudar. Professor Fábio, no caso, muitos terminam aí a graduação, mas acabam seguindo, às vezes, por outra área, não aquela que ele se formou. Por exemplo, eu sou um deles, mas a gente faz de vez em quando aqui algumas atividades na área, mas com certeza é importantíssima a graduação que eu fiz. Eu sou formado em jornalismo e hoje trabalho na área da educação. O que o professor recomenda? Que a pessoa faça uma pós naquela área a qual ela está trabalhando, ou que ela invista na área de comunicação e, você fez a graduação, ou senão tem que fazer uma outra graduação ou licenciatura na área da educação. Como que o professor recomenda nesses casos? Depende muito do seu interesse. Por exemplo, se você fez, por exemplo, jornalismo, e aí decidiu que você não quer mais ser jornalista, você quer ser um engenheiro ou um médico. Não adianta você fazer uma especialização, você não vai nem conseguir fazer e já exercer a profissão de engenheiro ou de médico. Sim. Agora, existem outras profissões que você não necessariamente precisa ter a graduação. Você pode se desenvolver em pós-graduações, fazendo outros cursos, e você pode trabalhar na área. E eu costumo dizer, nenhum curso é perdido. Nenhuma graduação que você faça, independente se você não seguiu essa profissão, você não perde. Sim. Porque você aprendeu, você acumulou conhecimento e você consegue colocar em prática alguma coisa daquilo que você aprendeu na faculdade no seu dia a dia. Agora, se você realmente está incomodado com isso, não, eu quero alguma coisa, aí você tem que ver se isso eu consigo complementar com uma pós-graduação. No seu caso, perfeitamente compreensível, uma complementação com educação, educomunicação, algo do tipo, para você juntar esses conhecimentos, ou se aquela nova área que você está buscando é uma área
totalmente nova e que exige realmente uma formação de base nível de graduação, e aí você tem que voltar e fazer outra graduação, e isso não é pecado algum. Volte e faça. Com certeza, é isso mesmo. Você explicou agora há pouco a questão de que o doutorado ele habilita cientistas. No caso, essa palavra cientista aí, muitos remetem à questão ali da ciência, tá mexendo ali com química, alguma coisa assim do tipo. Explica pra gente como que é essa questão do cientista. Foi muito bem colocado, você colocou muito bem. As pessoas falam, cientista? Nossa, eu sou um cientista, então tem que ter um jaleco branco. Componentes químicos que eu misturo, explode. Isso é ser cientista, né? Verdade. E não é bem isso. Ser cientista não é só isso, vamos dizer assim. Também. Ser cientista é você buscar soluções para os problemas sociais, se for um cientista da área de ciências sociais, problemas da área química, da área de administração, área de jornalismo, é você encontrar problemas, perguntas e você ir atrás dessas respostas. Então, por exemplo, em administração, o transporte aqui na região do Alto Tietê, as empresas não estão conseguindo entregar os produtos no prazo por alguns motivos. Aí você pode vir um cientista social de administração, fazer uma pesquisa para tentar identificar o porquê que isso está acontecendo e sugerir soluções. Como que essa empresa pode então fazer diferente para que ela possa então entregar os produtos no prazo. Isso é ciência. Da mesma forma eu posso encontrar o rapaz lá aqui de São Paulo, que ganhou um prêmio de ciência, que ele encontrou uma forma de reduzir ali através do giz a acidez do solo. Então existia um problema e ele veio lá, fez uma pesquisa e achou uma solução. Então ciência sempre vai ser isso. Você encontrar problemas e buscar através da pesquisa científica. Claro, existem procedimentos metodológicos padronizados para você achar soluções. É isso que é ciência. Isso já para puxar a sardinha para o nosso programa, logo mais no Federal News a gente vai falar sobre um caso desse, de um estudante ali do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. 17 anos apenas e um moleque já conseguiu aí títulos importantes. Então a gente vai falar aí no programa Federal News. E para terminar aí, como que o estudante que já fez a graduação, o que ele deve fazer depois que ele terminou? Como que ele faz? É um processo seletivo, fazer mestrado e doutorado? Como entendi. Que é essa questão? Se ele quiser continuar os estudos, né? Mestrado, doutorado, qual que é o processo seletivo que ele deve fazer? A gente tem o Enem, o ProUnis para graduação, mas e para esses programas? O primeiro passo, então, é aquilo que eu falei dentro da faculdade ainda. Você está em contato com a pesquisa, junto com professores que podem te ajudar e te ensinar a pesquisar e publicar artigos, sejam em revistas científicas, sejam em congressos, em eventos científicos. Depois que você concluir, e aí você tem duas escolhas. Ou você, eu ainda não estou preparado, eu não publiquei nenhum artigo, eu não participei de eventos, eu não participei da iniciação científica. Dentro das universidades tem a famosa iniciação científica, quando você tem um primeiro contato com a pesquisa científica. Não fiz nada disso. Então eu aconselho você primeiro buscar uma especialização, uma pós-graduação a nível de especialização, para que você possa ter esse contato com a ciência, para depois você então buscar o mestrado e o doutorado. No caso do mestrado, cada instituição tem o seu processo e depende muito da área. É diferente da graduação, que muitas instituições padronizaram através do Enem, como você bem falou. Então, por exemplo, na Fundação Getúlio Vargas e na USP, você tem que fazer uma prova para administração, depois você faz uma entrevista, e através dessa entrevista tem análise de currículo, enfim, tem uma série de cuidados. Você tem que provar proficiência em língua estrangeira, né? No mestrado, uma língua estrangeira, e no doutorado, 2. Então você precisa... Proficiência não é diferente de fluência, tá? Então, para você ser aceito em um programa de mestrado e doutorado, você não precisa ser fluente na língua. Né? Você precisa, pelo menos, saber ler um texto em inglês, por exemplo, espanhol, francês, enfim, em inglês principalmente, né? Então, se você tem interesse, já vá dando atenção aí para essa questão do inglês, do idioma, porque ele vai ser muito importante lá quando você for fazer o mestrado. Você precisa ter, no mínimo, a proficiência de leitura, né, e compreensão de texto. E aí você participa desse programa. Há a possibilidade de você fazer esse processo seletivo, ou você pode participar como aluno ouvinte, que a gente chama, que é um caminho até mais rápido de você conseguir, porque você entra na instituição, aí você faz uma disciplina ali avulsa, conhece o professor, mostra o seu trabalho, então é como se fosse ali quase como um namoro ali que você vai ter com a instituição antes de ela realmente te admitir. É um caminho que tem dado muito certo.
As pessoas que tentam entrar no programa de mestrado não conseguem, e aí eles primeiro então fazem uma disciplina como aluno ouvinte, e aí depois faz o processo, mas ele já vai fazer o processo ele já sendo conhecido, os professores já conhecem o trabalho dele. Não é que vai dar privilégio, mas já conhece quem é aquela pessoa que está ali trabalhando. Né? No caso do doutorado, o processo é bem semelhante, só que o peso maior é para produção científica. Então você tem que ter participado de produção científica. O que é produção científica? Publicar artigos científicos nos meios científicos aí no mundo inteiro. Quais são os principais? As revistas científicas, são revistas especializadas que recebem artigos e publicam esses artigos, e os eventos científicos, como os congressos, as conferências, que muitas delas também você recebe e publica o seu trabalho, que é muito semelhante ali ao seu artigo, e você, quanto mais você participar desses eventos, principalmente nas revistas que tem um peso maior, melhor. Essa questão de livro, isso não tem peso, é importante, claro, se você quiser escrever um livro, legal, isso vai ser muito importante para a sua imagem. Mas para a ciência, para ingresso e a pontuação que você tem para entrar no mestrado e doutorado, um livro ele não tem peso como tem um artigo científico, uma revista. Só que para você conseguir publicar um artigo científico, isso não é fácil. Por isso que isso tem que ser desenvolvido desde lá atrás. Desde lá da graduação, você já tem que aprender. Não adianta chegar lá no mestrado, você não sabe nem a regra BNT. Nem como é que faz uma citação, não sabe, não dá. Você não vai conseguir entrar com facilidade. E fique acompanhando os editais de acesso aos programas de mestrado nos próprios sites da instituição. No site da CAPES você tem essa relação com todos os programas de mestrado. Você pode então entrar no site dessa instituição e ir consultando as oportunidades, os prazos e assim por diante. E agora é uma experiência fantástica, sofrível, mas é uma experiência que quando você sai dali, você termina, você sai assim outra pessoa, outra forma de pensar, outra cabeça e assim por diante. Certo, professor. Às vezes as pessoas ali não ouvem mestrado, mestre. Ele vai se formar em fazer o mestrado para dar aula especificamente ou depois ele pode... Como que ele vai trabalhar depois com essa formação? Tudo depende do mestrado que ele fez. Se ele fez um mestrado acadêmico, são dois tipos de mestrado, o acadêmico e o profissional. Se ele fez um mestrado acadêmico, ele automaticamente ele vai estar mais projetado para a área docente e pesquisa. Então, para dar aula e ser um pesquisador. Se ele fez um mestrado profissional, as disciplinas que ele vai fazer, a forma como ele vai cursar esse mestrado, a própria instituição, o formato desse curso, já é um formato muito mais voltado para o mercado prático, né? Ele não vai ter uma carga tão grande de pesquisa, de metodologia científica, ele vai ter mais uma carga pesada em disciplinas práticas que ele vai poder aplicar ali. São duas coisas importantes, não existe um melhor do que o outro. É importante eu ter o desenvolvimento científico, acadêmico, porque é dali que vão sair as soluções práticas do dia a dia, e é importante eu formar também profissionais que estão lá na prática, que estão ali no mercado. Os dois devem se complementar. É incorreto afirmar que um profissional que ele foi para o lado acadêmico, ele é menos importante do que um que trabalhou a vida inteira na indústria, né? Porque esse que trabalhou na indústria, ele até pode saber resolver alguns problemas ali práticos da empresa, mas se ele não foi para o mercado, para a área acadêmica, ele não vai saber as soluções científicas daquilo ali. Às vezes ele sabe só naquele cenário, naquele ambiente dele, e ele sai ali, vai para uma outra empresa, não dá certo. Ele não consegue mais porque ele estava acostumado só com aquilo ali. Então, esse, no caso do mestrado, é por isso que é importante saber. Eu quero seguir a carreira acadêmica, então eu vou fazer um mestrado acadêmico para dar aula, para ser pesquisador. Nada impede que isso também vai refletir no seu currículo para você trabalhar fora, como empresa. Eu quero usar um mestrado exclusivamente para minha profissão ali, para a carreira que eu estou exercendo dentro de uma empresa, então vou fazer o mestrado profissional. Muito bem, então, professor Fábio. É isso aí. Obrigado aí pelas informações, por ter esclarecido aí o nosso ouvinte, o nosso telespectador que está nos ouvindo aí pelo YouTube também, nos assistindo. Professor Fábio, suas considerações aí.
Gostaria de agradecer o convite, né? Obrigado, Efraim, pela condução, excelente condução da entrevista. E espero que esse áudio e esse vídeo chegue a mais pessoas que estão aí naquela dúvida de o que eu vou fazer da minha vida acadêmica, dos meus estudos. Tem uma última coisa que eu queria falar, que as pessoas perguntam assim, mas professor, você não falou até quando então eu tenho que estudar, né? Quer dizer, a resposta é não se frustre, tá? Não fique chateado. A resposta é para sempre. Você nunca deve parar de estudar. Você vai terminar a sua carreira, seja lá até o mestrado, o doutorado, e você vai continuar a estudar. Eu não estou falando de estudar somente no estudo formal, né? Faculdade, graduação, mas de estudar, de ler, de pesquisar, de ler livros, ler revistas, ler artigos. Isso você não vai parar nunca. Estudo, né? E para muitas das pessoas isso pode ser algo ruim. Ai, meu Deus, e agora? Não devia ter ouvido essa entrevista, né? Mas quando passar do tempo, você percebe que isso é inevitável para você, para sua felicidade, você vai sentir falta do conhecimento. Quando você fica um dia sem aprender alguma coisa nova, você já estranha. Quando eu digo coisa nova, seja um procedimento num computador, um livro, uma técnica que você aprendeu, se você fica um dia sem você aprender, você já se sente mal. E esse é o processo aí do aprendizado, quando a pessoa ela já começa a estudar e querer aprender porque ela quer aprender. Não porque ela é obrigada a aprender, mas porque ela se convenceu que aquilo é bom para ela, é importante para ela. E aí quando você chegar nesse ponto, aí eu posso dizer, é aí então que você pode optar por parar de estudar. Só que você não vai querer mais parar de estudar quando você chegar nesse ponto. É verdade. Isso aí então, Fábio. Professor, muito obrigado. Agradecemos aí pela companhia. E na próxima segunda ele volta pro lado de cá. Talvez, eu estou convencendo para ele assumir o programa a partir da semana que vem, eu acho que eu estou quase convencendo. Agora, papo de gente grande com o jornalista Efraim Caetano. Sou até melhor, né, gente? Fala lá. Obrigado. Eu já tenho o programa logo mais à tarde, apesar que ele já está comigo à tarde. Mas é isso aí então, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Até mais, tchau.